Olá, amigos, que todos tenham um belo dia. Vamos recapitular a lição da escola sabatina dessa semana. E hoje, sexta-feira, 3 de junho, é um estudo adicional da lição 10, que ela tem como título Jacó e Israel. A lição dessa semana está baseada no livro de Gênesis, nos seus capítulos 32, 33, 34 e 35. E o ponto principal da lição dessa semana, ela está em Gênesis, no seu capítulo 32, versículo 28, onde ali nos apresenta a luta que Jacó teve com um anjo do Senhor. Uma experiência dramática que ela durou uma noite inteira e ela se estendeu até no outro dia. Aqui mostra, né, a angústia e a apreensão de Jacó, e isto representa a prova pela qual todos nós passaremos pouco antes da segunda vinda de Jesus, que ocorrerá em breve. E o profeta Jeremias, em sua visão, olhando para esse tempo, ele disse: ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz, porque se tornaram pálidas todos os rostos. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Está lá em Jeremias, no seu capítulo 30, versículos de 5 até 7. Assim como Jacó, que foi ameaçado pelo seu irmão Esaú, que estava assim muito irado, o povo de Deus também estará em perigo por parte dos ímpios, pouco antes da volta de Jesus, que procurarão e tentarão nos destruir. E assim como Jacó lutou toda a noite, né, sem esmorecer, perseverante, para conseguir o livramento, né, do seu irmão, os justos também clamarão a Deus por livramento dos inimigos que o cercam pouco antes da volta de Jesus. Jacó estava carregado assim pela culpa por ter enganado, né, o seu irmão Esaú pela primogenitura, né? E com medo dele sofrer represálias, ele teve que lutar por esse livramento. E nós sabemos que não é fácil quando nós temos que enfrentar de peito aberto as consequências dos nossos erros, de nossas falhas, né, passadas. E a primeira ideia que nos vem à nossa mente é fugir do problema. Mas muitas vezes nós temos que resolver as pendências que nós deixamos para trás. Senão, nós não teremos paz, não teremos tranquilidade. E isto só com a ajuda de Deus para nós conseguirmos esta paz. E essa história de Jacó, que nós vimos, né? Nós percebemos que como Deus atua para resolver os erros tolos que todos nós cometemos no passado. E uma das evidências, né, que o Criador do universo, sabe, não desiste de ninguém, de seu plano em nossa vida, mesmo que nós sejamos pecadores. Nós vimos nessa lição dessa semana que Jacó ele falhou, ele pecou, ele foi injusto, né? E cometeu graves erros. Mas Deus, por seu amor e sua misericórdia, sempre se manteve fiel às suas promessas e até mudou o nome de Jacó, enganador, para Israel. É uma prova, né, da transformação, né, que Deus faz nas pessoas, através do seu poder, mudando o caráter, né, de Jacó, assim como ele tem
o desejo de mudar o nosso caráter. Deus não queria o Jacó. Deus queria o Israel, que estava dentro de Jacó, um homem transformado, um homem novo, aquele que estava ali no vale do Jaboque, uma nova criatura. E Deus, que aquele Israel, né, que lutou com ele, Deus, para que ele, Deus, fizesse assim uma cirurgia no coração de Jacó, que eles fizessem uma transformação de um novo homem, porque a culpa do pecado trouxe tristeza, angústia para Jacó, e na busca assim do perdão divino, ele lutou com Deus querendo essa transformação. E é assim que nós também devemos fazer se nós queremos almejar estar no reino dos céus. Buscar uma transformação, lutar, insistir que Deus nos abençoe, assim como Jacó lutou com Deus e ele falou para o anjo: não te soltarei enquanto não me abençoares. E é assim que nós também devemos agir. Em Gênesis, no capítulo 33, nós observamos que um dos encontros assim, mais comoventes e lindos das Sagradas Escrituras feito por pessoas e principalmente feito por dois irmãos. Foi quando Jacó se aproximava de seu irmão irado, Esaú, e ao chegar perto dele assim, a Bíblia conta que ele prostrou-se, ou seja, curvou-se diante do seu irmão 7 vezes, que está lá em Gênesis, no capítulo 33, versículo 3. E Esaú, ao ver a atitude do seu irmão, correu ao seu encontro. Mas Jacó, ao levantar a cabeça e fixar os seus olhos no seu irmão que estava vindo rapidamente, pensou o pior. E o seu coração disparou. Mas eis que acontece um grande milagre do Senhor. E para a surpresa de Jacó, ele recebeu o mais longo e mais forte abraço que ele havia recebido na sua vida. Um abraço afetuoso, de sincero, de um irmão que era inimigo e que agora passou a ser um grande amigo, Esaú. E Jacó, ao fixar os olhos no seu irmão, ele pôde contemplar o poder de Deus transformador na vida de uma pessoa. A misericórdia divina atuando em corações. E bem mais tarde, quando estavam a sós o Jacó e Esaú, Jacó mencionou para o seu irmão e disse o seguinte: ver o seu rosto é contemplar o semblante de Deus, que está lá em Gênesis, no capítulo 33, versículo 10. Porque Jacó viu em seu irmão que não havia mais ira, que ele havia lhe perdoado, e isto realmente ele viu um semblante diferente no seu irmão. E assim, amigos, Deus nos perdoa, mas nós devemos perdoar as pessoas que fazem mal para nós, ou que talvez houve algum atrito por algum problema. Deus pede que nós perdoamos os nossos inimigos para que nós possamos ter paz, principalmente quando existe uma intriga entre irmãos. E Jacó, após ele ter reconciliado com seu irmão Esaú, ele desejou assim se estabelecer num outro lugar para que ele pudesse ter paz, tranquilidade. Foi na mesma terra prometida, mas só que era com a divisa com o povo cananeu.
E ele comprou um pedaço de terra desse povo cananeu, que está lá em Gênesis, no capítulo 33, versículo 19. Mas não foi uma ideia boa de Jacó, porque ele pisou em terreno do inimigo. E Jacó, ele tinha uma filha chamada Diná, com a qual ele teve com a sua esposa chamada Lia. E ela era jovem, bonita, uma adolescente curiosa, né? E ela era acostumada à tranquilidade do seu antigo lar, de onde eles vieram, lá de Harã. E ela resolveu fazer um passeio, né, nessas terras estranhas dos cananeus. E ali ela acabou causando uma tragédia sem precedentes. Ela foi desacompanhada e andou nos limites, né, das terras do príncipe de Siquém, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 34, versículo 2. E não precisou ela andar muito quando ela deparou-se com o perigo e ela foi estuprada por este príncipe de Siquém. Seus irmãos, né, o Simeão e o Levi, mesmo diante das desculpas, né, desse príncipe de Siquém, porque ele veio falar com o pai de Diná, Jacó, pedindo desculpas e queria reparar o seu erro, e ele veio junto com o seu pai chamado Harmor, e eles queriam ter um relacionamento com o povo, né, de Jacó, e queria fazer um casamento, né, entre eles. Acontece que tanto o Simeão quanto o Levi, eles resolveram praticar uma terrível vingança e mataram o abusador e seu pai. Que inclusive, né, eles estavam fracos porque eles estavam se recuperando de uma circuncisão que eles haviam concordado, né, em casar com a filha do Jacó, Diná. E os irmãos, né, de Diná saquearam a cidade, roubaram ídolos, fizeram assim cativo crianças e velhos, mataram a maioria dos homens. E quem imaginava, né, meus amigos, pessoas cristãs, filhos de Jacó, cometerem essa atrocidade? E Jacó, ao saber do ocorrido, ele não teve uma reação assim de correção dos seus filhos. Ele acabou ficando quieto. Ele só disse que a paz com os cananeus havia sido comprometida, falou para os seus filhos. E Deus exortou a Jacó a deixar Siquém e retornar a Betel, a fim de que ele pudesse renovar uma aliança com ele, Jacó. E chegando lá, Jacó construiu um altar. E depois, né, da ordem de Deus, Jacó reuniu toda a sua casa, seus servos, e ordenou que se eles tivessem qualquer ídolo, qualquer adorno, qualquer joias, argolas, né? Tanto seus familiares como seus servos deveriam lançar tudo fora e enterrar isto. E Jacó falou para eles também que eles deviam se purificar
e mudar as suas vestes, retirar aquelas argolas nas orelhas, né? As ornamentações todas, que eles pegaram esses costumes dos cananeus. Eles fizeram isso, mas eles reclamaram bastante em fazer isso, né? E Jacó teve que tirar os ídolos, né, do acampamento, mas e também do coração de dentro do povo. E quando Jacó obedeceu a Deus e fez isto, que ele procedeu de acordo conforme Deus havia dito, conforme, né, o mandamento divino, o Senhor Deus interveio e colocou um terror, que está lá em Gênesis, capítulo 35, versículo 5, para que os cananeus não ferissem o povo dele. E isso afetou todas as pessoas ao redor, povos ao redor. E eles não ousaram atacar o povo de Jacó. E passado algum tempo, Raquel, a esposa amada de Jacó, chegando ali perto, né, de Efrata, a caminho da terra prometida, deu à luz o seu segundo filho, que ela chamou de Benoni, que significa minha tristeza. E depois Jacó muda o nome, não gostando, né, para Benjamim, que significa mão direita. E Raquel, por complicações pós-parto, ela acabou falecendo. E no caminho, o Jacó acabou enterrando, fazendo um memorial para ela. Após isto, né, durante esse tempo, o Rúben, o filho de Jacó, ele teve relações com sua concubina chamada Bila. Mas naquele momento Jacó não reagiu para não dar respostas no momento adequado. Ele ia dar respostas. E quando ele já estava lá chegando na casa do seu pai Isaac, num determinado tempo, ele retirou a primogenitura de Rúben, né, por esse ato escandaloso, que ele teve um caso com a concubina do pai, e deu esse título para José, como uma punição, né, para Rúben. O que a gente vê, né, nessa lição é que em todas as famílias, né, nós temos problemas, né, e nós temos que corrigir e buscar a Deus para que Ele possa nos dar compreensão e agir no momento correto, como Jacó corrigiu seu filho, né? Porque trouxe problemas não só para eles naquele momento, como no futuro, essa intriga que se tiveram com os cananeus. E esta lição assim de fé que mostra aqui de Jacó, né, durante todo esse percurso, nessa lição, porque Jacó, ao total, ele teve 12 filhos, que marca lá em Gênesis, o capítulo 35, versículo 22 a 26. Eles não eram as pessoas assim mais agradáveis, né, gentis que poderia ter esses filhos de Jacó. No entanto, apesar desses problemas todos, dessas confusões que foram mencionadas, e do completo mal, né, como no caso de Rúben, né, com Bila, a concubina, que teve um caso, né, a vontade de Deus sempre foi de cumprir a sua promessa por meio dessa família de Jacó, ainda que fosse desordenada, porque foi através de Jacó que veio a linhagem do Messias. O Messias nasceu dessa linhagem. E aí veio o grande Salvador, Jesus.
E que você, meu amigo ou minha amiga, possa sempre buscar orientação divina para a sua vida, para que você possa criar bem seus filhos, né, no caminho onde eles devem andar. E que você possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, porque Deus quer levar você, sabe para onde, meu amigo? Para as mansões celestiais. E sabe por que Ele quer fazer isto? Porque Ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.